cantava nos caminhos do Senhor, louvava, né? Uma voz linda. E hoje faz 3 anos que ele está fora dos caminhos do Senhor. Mas eu creio que Deus vai trazer ele de volta, no tempo de Deus. E antes de passar para o pastor, eu vou deixar aqui em Ruth, o 11 e o 18, que ele diz assim, o 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. O 18 diz assim, então disse ela, sossega minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. E eu quero agradecer a Deus pela primeira parte, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu passo para o pastor. Vai ser um vício, vai ser bênção do céu, né? Todo dia vamos ficar de pé, né? Vamos orar pelo servo do Senhor, né? Nosso presbítero, mas tem ação pastoral. Eu já considero o Senhor como pastor. Amém? O Senhor considera ele como pastor? Amém. O Senhor vai estar para frente. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor tem nosso apoio. Amém? Eu sei que não é fácil aquela obra lá não, viu? Eu sei que muitas vezes tem muitas opiniões, mas eu estou ao seu lado. Para me apoiar. No começo da nossa obra, está vencendo pela fé, você não sabe o quanto foi estreito, né? Agora tem uma coisa, tinha um convidado que sempre estava lá pregando na nossa igreja, era o nosso presbítero Roberto. Pregou tanto que antigamente era só eu, né? Aí ele mudou para Roberto, aí ficou, vem Roberto, né? Depois veio o pastor Elinho, né? Então foi um de Deus que tem nos ajudado muito no começo da obra, né? E agora é a minha vez também de eu ajudá-lo, ele também. Amém? Então o Senhor tem meu apoio, eu estou dizendo, o Senhor tem meu apoio, viu? Não desista daquela obra não, viu? E a gente vai estar lá sempre junto, tá certo? Agora o Senhor não está recebendo somente o meu apoio, como o apoio também do nosso pastor Fábio, né? Então olha, já tem 2 pastores ao seu lado, né? Sempre junto e sem falar da nossa igreja, da minha família, né? Quero dizer também que a nossa pastora Lininha também, né? Meu Deus do céu, essa mulher falou comigo, eu fiquei até sem graça, mas eu vou chegar lá, né? Vou chegar até, dessa vez, né? Não foi nem um convite, dessa vez foi uma intimação, né? Então agora é pesado, né? Mas eu vou chegar lá em nome de Jesus, mas a igreja Semente de Cristo, ela tem apoiado muito o nosso ministério da Vencendo pela Fé. Eu, principalmente nossa pastora Lilinha, nosso pastor Fábio, tem nos ajudado muito também no começo da obra. Então a gente é feliz quando a gente recebe apoio. Mas estamos na hora também de nós erguermos a mão e também apoiar, não é isso? Então peço desde já a minha desculpa, a minha pastora Lilinha, meu pastor Fábio, né? Estou em dívida, mas eu vou pagar tanta da dívida lá que você nem imagina. Vou pagar os atrasados todinho, né? Vamos orar pelo servo do Senhor? Senhor Deus eterno, Pai das luzes, Senhor, aqui está diante de tua face, Senhor, teu filho, Senhor, o qual vai trazer a tua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que desde o princípio, Senhor, o Senhor tem falado do meio dos louvores, Senhor, das mensagens, Senhor, que foram ditas, Senhor. Mas nós acreditamos, Senhor, que o Senhor ainda tem mais coisas, Senhor, para falar com a tua igreja nessa tarde, Senhor. Usa o nosso presidente
presbítero com ação pastoral, nosso presbítero Roberto, Senhor. E nós cremos, Senhor, que ele vai ser canal de bênção, Senhor, para a tua igreja nessa tarde, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Meus irmãos, saudamos a todos na paz do Senhor. Amém. Nós lermos o texto da palavra do Senhor. Quero externar minha gratidão por estar aqui com os irmãos. Minha alegria, ela se estende muito grande, pois eu tenho um carinho muito grande pelo pastor José Paulo, tenho ele como, não só como pastor, conselheiro, mas como pai, ele como a missionária Eliane. Eu tenho um carinho, minha família temos um carinho muito grande por eles, pelo pastor Samuel Félix, estende-se também a toda a família. Que Deus seja louvado pela oportunidade, pelo convite da irmã Paula, lançou o convite. Há mais tempo que ela vem lançando o convite, mas sempre tem algumas dificuldades, algumas obrigações, mas Deus ele marcou a tarde desse dia para que a gente pudesse estar aqui nesse ciclo de oração tão abençoado e tão cheio da presença de Deus, para que a gente pudesse juntos congratular-se na presença de Deus. Que Deus abençoe o pastor Fábio, Deus abençoe a Igreja Semente de Cristo, a pastora Leninha, toda a igreja, e também eu quero louvar a Deus pela vida da missionária Silvânia. Eu não pude estar lá, mas eu vi pelas fotos a consagração dela missionária. E o bom é isso, irmão, a gente se alegrar quando a gente vê Deus, Ele levantando mais alguém para o celeiro na obra do Senhor. Deus abençoe o presbítero Fernando, sua família, a todos os irmãos em nome de Jesus, pastor Júlio Luz que está ali atrás. Que Deus abençoe. Abra a sua Bíblia. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Capítulo de número 4, versículo de número 41. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 41. Vamos estar só lendo um versículo para a nossa meditação nessa tarde. Deus ele tem uma palavra para alguém que chegou aqui nessa tarde. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 41. Antes de lermos o versículo, eu queria lançar um convite para os irmãos, para o pastor Fábio, o pastor Josivaldo Paciente. Dia 14, irmão, segundo sábado de outubro, à noite, às 18h30, 19 horas, teremos um culto ali especial e teremos algumas consagração ali no ministério. E eu queria lançar um convite para a igreja, para a Leninha. E eu falei para o pastor Fábio, terça-feira eu vou chegar lá no ciclo da oração à noite, em nome de Jesus. E nosso pastor Josivaldo Paciente, dia 14 de outubro, se Jesus não voltar. Amém? Teremos esse culto em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 41. Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Não achou, diga espera que eu vou também. Vamos dizer a palavra do Senhor. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga comigo: o Deus que vai na origem do problema. Diga mais uma vez, diga: o Deus que vai na origem do problema. Tome seu assento adorando a Ele nessa tarde. Meus irmãos, depois de ouvirmos o Senhor falar nessa tarde, através dos louvores, através de irmãos e de irmãs que passaram por aqui e que trouxeram algo do céu para as nossas vidas, nos resta a responsabilidade e a incumbência de trazermos uma palavra
A Bíblia diz que nós não temos nada se o céu não nos dá. Existe uma responsabilidade que pesa sobre a minha vida de trazer uma palavra que não é minha, mas que é do dono do céu. Costumo dizer que quem prega, quem canta, ou quem louva, ou quem prega, não louva o que quer e também não prega o que quer. A gente faz tudo na direção de Deus. Porque se a gente não estiver na direção de Deus, tudo começa dando errado. Para o ministério estar aqui, para a comissão estar de pé, para você chegar aqui nessa tarde, você chegou porque teve uma direção do céu. Ninguém vem para a igreja simplesmente para ser turista, para perder tempo. Porque tem 2 horas de culto, de 2 às 4, e quando terminar eu vou para casa porque não tem nada para fazer. Não, você veio aqui com um propósito. Aleluia! É por isso que tantas coisas se levantam e surgem e encontram a sua vida. É porque o diabo sabe que você tem uma missão do céu. E essa missão não é para você perder tempo. Essa missão é um propósito específico de Deus. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, e para ser mais preciso no capítulo de número 4, os versículos de número 35 ao versículo de número 41, a gente se depara com uma situação difícil que ocorreu na vida dos discípulos que estavam com Jesus. O texto ele faz questão de nos dizer que Jesus apazigua uma tempestade. Só que o que me chama a atenção é que já era tarde. E Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem, ou para o outro lado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus nunca despertava ou incumbia os discípulos para ir para o outro lado sem que não tivesse um propósito, irmão. Você sai daqui, está vencendo pela fé, para ir para um outro ciclo de oração, não é porque você vai para mostrar para o irmão que veio, você vai com um propósito. Você vai com um propósito específico. Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Qual o propósito de Jesus? De ir para o outro lado. O que Jesus queria com os discípulos em se deslocar da onde está e ir para um outro lugar juntamente com os discípulos? Você conhece melhor do que eu o texto. E a Bíblia diz que quando Jesus despede a multidão, porque Jesus sempre não estava só. Aonde Jesus estava, a multidão estava. Só que você tem que entender uma coisa: multidão é hoje e amanhã não. Discípulo sim, discípulo tem mais intimidade do que a multidão. Não se assuste com a multidão. Os discípulos tinham intimidade e tinham um elo de comunhão com Jesus mais profundo do que a multidão. Para você ter uma ideia, a multidão como era? A multidão ia atrás de Jesus por aquilo que Jesus tinha para oferecer e não por aquilo que ele era. Tem gente que é assim, me permite a expressão nessa preliminar da pregação, mas tem gente que é assim, que vai para a igreja, mas não quer compromisso com o dono da igreja. Ele vai para a igreja com aquilo que o dono da igreja tem para oferecer. É crente de sangue e suga. Ele só quer sugar aquilo que Jesus tem. Mas quando Jesus diz assim: eu quero a tua vida, eu quero o teu céu, diz: não, Jesus, não, eu sou pior que Jonas, deixa eu no meu lugar, levanta outro, usa outro. Eu não quero compromisso com a tua obra, mas tem aquele que vai para a igreja não para receber só o que Jesus tem, meu pastor, mas para adorar a quem Jesus é. Pergunta para o teu irmão que está perto de você e diz para ele: você veio adorar? Diga, ele deu o teu melhor para ele nessa hora. Quando Jesus desperta a multidão, ele entra em um barco com os discípulos. Olha para cá. O texto, verso de número 35 do capítulo 4, que o propósito de Jesus era ir para o outro lado. E nesse deslocamento, os discípulos com Jesus num barco para o outro lado. O texto diz no versículo de número 37, eu gosto de Bíblia: levantou-se um grande temporal de vento. Diga comigo: temporal de vento. Aí eu lhe pergunto: estava na agenda dos discípulos que eles iriam enfrentar um temporal de vento? Não estava não. Deixa eu lhe dizer uma coisa:
Tem coisa que vai surgir que vai pegar você de surpresa. Tem coisa que se levanta, que atinge a estrutura, o psicológico e o emocional. Os discípulos eram pescadores. Jesus não era pescador. Mas Jesus entendia de uma coisa que os discípulos não entendiam. O que? Milagre. Aleluia. Aquilo que você não entende, o dono da vida entende melhor do que você. Milagre. Os discípulos, o ofício deles era um pescador. Por quê? Era um ganha-pão. Você lembra lá do capítulo 5 do Evangelho de Lucas? Pedro passou a noite todinha pescando e não pegou nada. Ele queria voltar para casa frustrado, sim ou não? Sim. Mas só que Jesus está na hora, Jesus diz assim: voltemos para o mar alto. Irmão, uma coisa é ir pescar sem Jesus, outra coisa é ir com Jesus. Aí Pedro disse assim: mas Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada. Aí Pedro disse assim: mas sobre a tua palavra, diga para o seu irmão, tem que estar debaixo da palavra dele. Quando a palavra dele vem, tudo dá certo. Quando a palavra dele vem, a porta se abre. Quando a palavra dele vem, tem milagre, tem libertação, tem transformação. Quando a palavra dele vem, a curva que está aberta, Deus fecha. Quem está batido, Deus levanta. Quando a palavra de Deus vem, Deus confunde quem é grande e levanta quem é pequeno. Pedro disse: sobre a tua palavra. Ele está dizendo: passei a noite toda, Senhor, lancei rede com os meus companheiros e não peguei nada, mas se o Senhor está mandando é porque o Senhor tem autoridade. Eu vou lançar rede. Quando Pedro lança a rede e puxa na primeira peça que ele lança a rede vem vazia, não tem milagre. Mas quando ele lança a rede e puxa a rede tem peso, tem milagre. Deus está dizendo: na tua primeira frustração que você não teve resultados, Deus está dizendo: se prepare, porque tem tudo para honra para a tua vida. Pedro pegou o peixe porque ele obedeceu a autoridade de Jesus. Glória a Deus. Temporal de vento se levanta. Marcos diz que esse temporal de vento que se levanta, Mateus capítulo 8, versículo de número 24, diz que não é um temporal, é uma grande tempestade. E Lucas capítulo 8, versículo 23 diz que sobreveio uma tempestade de vento. Só que tempestade de vento, grande tempestade e temporal de vento nunca deixa de ser tempestade. Só que Marcos diz que o temporal de vento se levanta e subiam as ondas. Deus vai falar com alguém que está aqui. O temporal de vento fez com que as ondas subissem. O barco está aqui. As ondas faz isso. E o temporal de vento joga para dentro do barco água. Diga para você, irmão, diga: o temporal de vento joga para dentro do barco água. Você lembra o tema que eu falei a princípio? O Deus que vai na origem do problema. Não adianta a gente perder cabeça, bater cabeça, passar a noite querendo descobrir o problema se a gente não vai na raiz dele. Eu estou pregando para alguém que está aqui nessa tarde, que está enfrentando um grande temporal de vento, um grande problema na sua vida. Só que você está sem entender como sair dessa situação. Só que o Deus está vencendo pela fé me trouxe aqui para te dizer que nessa tarde Ele está indo na raiz. Na raiz do problema. O temporal de vento se levanta, as ondas se levantam. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso é eu falando para você, não está na Bíblia que eu vou dizer agora, mas conjecturando o texto. Se os discípulos eram pescadores e entendiam muito bem de pesca, nesse dia aqui, talvez quando eles veem as ondas se levantando, o temporal começando pequeno, porque tudo que é problema começa pequeno, começa grande, irmão. Enquanto está pequeno, a gente está no controle, mas quando vai tomar uma proporção forte do nosso controle, aí entra o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga para você, começa a descer do céu, diga: foge do teu controle
fugirá do controle dele. Levanta sua mão para o céu. Deus está no controle da tua casa, minha irmã. Deus está no controle da tua casa, meu irmão. Deus está cuidando do teu filho, minha irmã. Deus está cuidando do teu esposo, meu irmão. Deus está cuidando da tua esposa, minha irmã. Aquilo que fugiu do teu controle, o Deus do céu manda te dizer: está no meu controle. O sistema quebra, o homem se corrompe, mas Deus continua regendo todas as coisas. E para provar que Deus está no controle, em poucos dias Deus vai te mostrar que Ele é terrível. Vai colocar tudo no lugar. Tudo no lugar. Quem acredita, abre a tua boca, levanta a mão para o céu e adora. Imagina os discípulos dentro do barco. Aonde é que Jesus está? Diga comigo, na polpa. O que é que ele está fazendo, pastor? Dormindo. Irmão, você pode encontrar Jesus dentro do barco, dormindo. E os discípulos estão aqui, ó. A Bíblia não diz, mas eu acredito que quando as águas vêm entrando para dentro do barco, um olha para o outro e diz assim: pega o balde. O outro diz: para quê? Vamos tirar água, porque a gente tirando água dentro do barco, o problema vai resolver. Só que o problema não é a água, é o que provoca a água para dentro dele. Vou falar mais uma vez, isso é para minha pentecostal de glória. O problema não é a água dentro do barco, o problema é o que provoca a água, meu pastor, para dentro do barco. De que adianta os discípulos pegar baldes e um ou outro ajudar e vamos tirar água, vamos colocar a carga para fora. Quando mais tira, a onda se levanta. Quando mais tira, o problema está grande. Tem gente que é assim: você quer resolver o problema por conta própria, não vai. Jesus está dizendo: eu estou me deixando você sozinho, porque enquanto você querer resolver no seu jeito, eu vou ficar só eu. Mas quando você dizer assim: Jesus, eu não consigo, entra no barco por mim, resolve esse temporal, resolve esse problema, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Agora imagine a cena, um tirando água para fora. Joga a carga, joga as coisas para fora. Vamos jogar rede, vamos jogar tudo de peso para fora. Aí de repente a água vai entrando dentro do barco. Olha que psicológico. Eu acredito que um olho diz assim: para ele, quanto mais a gente tira a água entra. E a água já está tomando uma proporção. Aí começa o desespero. O nosso barco vai afundar. Só que não afunda enquanto Jesus está dentro dele. Vou falar mais uma vez. Só que não afunda, eu estou todo arrepiado. Só que não afunda enquanto Jesus está dentro dele. Dá para você pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado, seja profeta para ele, pegue na mão dele, na mão dela, e diga para ele: a tua casa não vai cair enquanto Jesus está dentro dela. O teu trabalho não vai desmoronar enquanto Jesus está dentro deles. A tua família não vai cair enquanto Jesus está dentro dela. O teu ministério de cântico, de pregação não vai afundar enquanto Jesus estiver dentro dele. Jesus está dentro do barco, não vai morrer ninguém, não vai perecer ninguém, não vai ser destruído, porque Jesus está dentro do barco. Tira a água para fora. Água entrando. Porque a raiz do problema tem nome. É o que provoca a água para dentro dele. Olha aqui, ó. Temporal de vento fazia com que as ondas subissem e as águas entrassem. O problema aqui não é a água, mas é o que provoca ela. Eita, eu vou descer, eu vou falar. Essa aqui do céu. O problema não é o que falam de você, mas é quem está falando. O problema, meu pastor Fábio, meu pastor Josué, o problema não é a fofoca, o problema é a origem de onde ela está vindo. E tem gente que me permite ficar a língua mais grande que a BR-232. Isso nesse que é. Aí, em vez de Deus, olha para cá, em vez de Deus queimar, destruir a fofoca, de que adianta destruir a fofoca se a origem dele continua falando?
Porque tem gente que é pior do que um gerador, irmão. De que adianta Deus descer e dizer assim: vou acabar com a fofoca se tem a origem? De que adianta perseguição vir se tem um perseguidor? De que adianta Deus dizer assim: vou quebrar todas as lanças preparadas contra a vida da minha serva, se para lançar lança tem que ter um arco? Porque se quebra a lança, tem arco. Aí vai ter lança novamente para o arco. Mas se quebra arco, só tem lança. Porque o que dá força à lança é o arco. Se alguém olhar para você, que o sangue de Cristo te cubra, uma arma engatilhada, deixa eu lhe fazer uma pergunta: o que causa medo? É o que está dentro dela ou a arma? É o que está dentro dela, é a munição. Porque arma sem munição não faz medo, mas arma com munição faz medo. Aí Deus está dizendo para você nessa tarde que o problema não é a lança, mas é o que dá força à lança. É por isso que a Bíblia diz que quando ele desce, ele quebra o arco, corta a lança, pega os ferros, chora no fogo e ainda dá uma receita assim: aqui é. Aquietai-vos e sabei-vos que eu sou Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é exaltado, Ele é reforço, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora que você precisa. Você lembra do Gadareno, no capítulo 5 de Marcos? Esse Gadareno, ele tinha um problema. Só que quem morava em Gadara não conseguia descobrir, irmão Paulo, a origem do problema. Esse Gadareno aqui, ele vivia nos sepulcros, ele se feria com pedras, e o texto diz que muitos prendiam ele com cadeias, com grilhões. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta: de que adianta prender o Gadareno com grilhões se a corrente na alma está presa? De que adianta amarrar ele aqui se na alma ele está preso? O que ele precisa, pastor Júlio, não é aqui, é aqui. Não é aqui, porque ele era tão terrível em Gadara que ele assustava todo mundo. O texto diz em Marcos capítulo 5, diz que ele andava de dia e de noite gritando, causava medo em todo mundo. Não tinha delegado, não tinha polícia, não tinha ninguém para prender ele nesse tempo aqui, biblicamente falando. Só foi Jesus colocar o pé. Aleluia. E o que estava dentro dele que mandava começou a obedecer aquele que chegou. Aleluia. Enquanto Jesus não chega, o valente é valente, mas quando Jesus chega, o maior valente é ele. Enquanto não Jesus chega, quem brada, quem ruge é o leão. Mas quando Jesus chega, quem é leão vira gato. E quem manda, quem opera, quem trabalha, quem levanta, quem abate, quem dá vida, quem fere, quem cura, é Ele, é Jesus. Você pode levantar sua mão para adorar o Cordeiro de Deus nessa tarde. O homem só é valente enquanto Jesus não chega, mas quando Jesus chega, Jesus mostra para o homem que ele é valente. Quando Jesus coloca o pé em Gadara, todo mundo queria descobrir a origem do problema, ninguém consegue. Quando Jesus chega, o texto diz que quem estava dentro dele se identifica e diz: já viesse me atormentar antes do tempo. E com o diabo, você sabe, não tem conversa, tem esse negócio de entrevistar, não é entrevista de trabalho. Jesus olhou para ele e disse: sai da vida dele. Eu não quero muita conversa contigo, sai da vida dele. O texto diz que aquilo que estava dentro dele saiu. Quem olhava, porque essa palavra tem endereço. Quem olhava para o homem, irmão Paulo, que se cortava com pedra, que dormia nos sepulcros, que andava de dia e de noite, gritando, que causava medo, quando Jesus liberta ele, tira a legião que está dentro dele, quando alguém olha para ele, vai ver ele sentado, vestido, consciente, com bom juízo e bom estado. Sabe o que é isso? Jesus vai confundir alguém que está desviado e afastado da tua paz. Sabe essa pessoa que alguém olha e diz assim: não tem jeito, está tanto tempo na igreja, ora tanto, reza tanto no ciclo de oração, é campanha para cima e para baixo, é ciclo de oração, é vigília, consagração, e nada acontece. E Deus está dizendo: vai acontecer no meu tempo, se prepare, porque eu vou pegar aquele vaso que está quebrado, vou fazer um vaso novo. Deus vai encher novamente o vaso. Deus vai salvar a esposa de crentes, Deus vai salvar filho de crentes, Deus vai salvar a esposa de crentes, Deus vai salvar a tua família. E quando, presbítero, Jesus salvar minha família,
serviremos ao Senhor. Em minha casa serviremos. Levanta a sua mão para adorar a Ele. Jesus vai libertar alguém da tua casa. Ele vai dar origem do problema. Você lembra de Jonas? Falaram dele aqui, não foi? Jonas tinha um problema. Só que antes do problema ele tinha uma missão. Qual era a missão dele? Nínive. Só que o Jonas ele se acha tão esperto que ele diz assim: eu vou fazer diferente. Em vez de eu ir para Nínive, eu vou tentar confundir aquele que me chamou. Então vou comprar uma passagem, entro dentro do navio, desço para o porão e vou para Tarso. Olha para cá. O navio está bem enquanto Jonas não entra. Quando Jonas entra dentro do navio, tem tempestade. Receba essa palavra de Deus. Tenha cuidado com os Jonas que você vai colocar na sua vida. Porque vai terminar você pagando o preço junto com ele. O navio estava tão bem, meu pastor Josifá. Estava indo, meu pastor Fábio. Mas quando Jonas comprou a passagem e foi para o porão, olha a ideia de Jonas: eu vou para o porão, porque quem está em cima não sabe nada. Eu tenho uma chamada, o foco é Nínive, a missão é Nínive, o objetivo é Nínive, o GPS é Nínive. Só que ele vai para trás, entra no porão, tem crente no porão nessa terra. Ele desce para o porão, quando ele entra para o porão, o texto diz que ele vai dormir. E quando ele está dormindo, quem está em cima no navio está se acabando porque é tempestade. Olha o problema. Aí começam a colocar a carga para fora. O problema é a carga. Não, o problema é quem está no porão. É só despertar quem está no porão, jogar ele dentro da água, que a tempestade vai se acalmar. Aí então lá, o dono do navio, os companheiros, quebrando a cabeça, querendo resolver o problema, jogando carga para fora. Carga para fora, tirando tudo. Quanto mais tirava, irmão Paulo, aumentava. Irmão, tem coisa na nossa vida que quanto mais a gente tenta resolver o problema, parece que ele toma mais uma dimensão, né? Quanto mais a gente tenta resolver, parece que, pastor Eleni, vai tomar uma proporção. Isso é uma coisa difícil. Olha, eu costumo dizer que sapato só aperta no pé de quem calça. Veja um jeito, não é problema. Só entende de dor que um dia sofreu ela. Só entende de lágrimas que um dia já chorou. Só entende de perda que um dia já perdeu. E só entende de tempestade quem está passando por ela. É por isso que alguém olha para você e vê você sorridente, vê você alegre, falando em línguas estranhas, e diz: está tudo bem, mas não sabe nem o que você passou para chegar aqui. Não sabe nem os vales, os desertos. E você trilhou e enfrentou para chegar aqui. Quando pegam Jonas e jogam no mar, quando ele se identifica e diz assim: o problema é eu, é só me lançar no mar. Olha para cá, veja que coisa linda. Hoje a gente vê uma sirene, né? Olha para cá. Hoje a gente vê, pastor Júlio, uma sirene, para lá e para cá. Eu estou falando de ambulância, né? Ô Samu, para lá e para cá. A ambulância para conduzir Jonas para Nínive foi um peixe. Interessante que ele já estava, Deus disse assim: você vai ficar ali, porque vão jogar ele, vai cair aí, você já pega ele, aí você vai virar Uber, você vai levar ele até mim, aí você deixa ele lá, porque ele vai fazer aquilo que eu quero. Hoje tem Uber para tudo que é canto, é só chamar 5 minutos, 10 minutos, já está no ponto específico que você reservou. O Uber de Júnior foi o peixe, Júnior caiu sem entender, meu Deus, para onde eu estou indo? Ele já estava em Nínive. Ele não queria ir, mas Deus levou. Glória a Deus. Todos que estão aqui já passou por esse momento de desistir. Tem ninguém superando aqui não, irmãos. Me permita, não tem ninguém aqui com fios elétricos na veia não.
Já chegou o momento da minha caminhada que eu peguei o paletó bonitinho, guardei ele, a Bíblia, engavetei e disse assim: hoje não dá mais. Aí quando eu vou para o ciclo de oração, e Deus usa aquelas irmãs de ciclo de oração, de joelho no chão, de consagração. Aí se levanta e diz: quem pensa que tu é para desistir? Ainda não é tempo, tem obra, tem caminhada, tem pão, tem água para tu beber e comer. Faz a minha obra, ou tu faz ou eu te guardo, mas eu não te pego para o inimigo. Deus não pega para o inimigo não. Já li a Bíblia toda, nunca vi Deus dizendo assim: perdi a peleja para o diabo. Não, Deus entregou a vitória e disse: quem vence é eu, quem vence é eu. Deus é vencedor. De Gênesis ao Apocalipse, Ele vence em todas essas batalhas. E não é essa batalha da tua vida que Deus vai perder hoje. E não é essa batalha travada da tua casa que Deus vai perder. Qual era o problema do navio? Jonas. Não eram as cargas que eram jogadas para fora, era Jonas. Você lembra da mulher do fruto de sangue? Eu estou falando, irmão, do Deus que vai na origem do problema. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Alguém falou de Jesus para ela. E ela foi alimentada por aquilo que alguém falou. Aleluia. Porque a esperança que alguém passou para ela é Jesus. E quando a esperança entra no coração, ela disse: eu tão somente Glória a Deus. e tocar na orla do seu manto, eu sentirei, ficarei curada. O texto diz que essa mulher já vinha 12 anos sofrendo. Financeiramente dá para ver que ela tem uma estrutura financeira muito boa, porque o texto diz que ela vai gastando quase tudo com os médicos, vindo de mal. Ah, pior, tem coisa que não é a medicina que resolve. É verdade, Jesus. Tem coisa que é o médico dos médicos, Jesus, que resolve. O texto diz, irmãos, que se essa mulher, olha para cá, pela tradição, se essa mulher, pastor Flávio, pastor José Paulo, se identificasse pelo problema que tinha, ela poderia ou correria o risco de ser apedrejada e morrer. Mas era daquele tipo, é isso aqui, era daquele tipo: se for para morrer, eu morro, mas eu morro brincando. Aleluia, glória. Ela vai devagarzinho, precisa correr não, quem corre demais dia cai. Vai devagarzinho, ela vai devagarzinho. A multidão está grande, irmão. Como é que essa mulher vai passar para tocar Jesus? Não precisou essa mulher dar cotovelada em ninguém. Sai da minha frente, senão eu derrubo. Puxa da frente, ela foi devagar. Ela foi devagar, me dá licença. Sem se identificar quem era. Anêmica, debilitada, perdeu muito sangue, 12 anos sofrendo, já é fora do comum. Lá vai ela, e quando ela toca, não precisou abraçar, irmão. Quando ela toca, agora que segredo, tanta gente tocou em Jesus. Tanta gente abraçou Jesus, Jesus não parou. Tanta gente não puxou o manto, o vestido de Jesus, Jesus não parou. Mas essa mulher tocou. E quando ela toca, Jesus para. Quando ela para, quem está andando com Jesus para. E quem está andando com Jesus que para, vai querer saber o propósito que Jesus parou. Levante sua mão, porque eu tenho uma profecia do céu. Se prepare, porque o toque que você deu em Jesus fará com que gente irá parar curiosamente para ver o que Jesus irá fazer na sua vida. Vai ter muito curioso empreendedor para ver o que Deus irá fazer na tua vida, porque o que tem de gente querendo ver a tua queda, a tua destruição, ver você arruinado, dizendo que você não se levanta mais, que Deus não é na tua vida. Deus vai inverter e vai confundir muita gente, vai levantar muita gente e vai ter que ver você de pé, adorando, dando culto de ação de graça. E como eu ainda acredito em profecia, levante sua mão, porque eu quero profetizar para a sua vida. Porque a gente está no tempo que tem gente que não acredita mais em profecia por causa de alguns falsos profetas. Deixa ele para lá, ainda tem profeta verdadeiro, que tem profecia verdadeira na sua boca. Deixa eu lhe dizer uma coisa: e se tem tudo, tem bolo. Se tem bolo, tem guaraná. Se tem guaraná, tem mesa. Se tem mesa, tem cadeira. Se tem cadeira, tem convite. Então prepare o culto de ação de graça. O convite, porque vai ter banquete, vai ter festa, vai ter honra e vai ter milagre. A mulher toca, Jesus para. Quem me tocou? Jesus disse. Quem estava perto de Jesus disse: tantos te tocaram. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Jesus disse: não. Quem me tocou diferente. Aí a mulher se identifica, porque ela sentiu que estava curada.
Biblicamente falando, tinha situação que era Jesus que tocava, mas tem situação que era alguém que tocava Jesus. Porque a origem do problema dessa mulher não é o financeiro em gastar com os médicos, não era a medicina que ia resolver. Era espiritual. Ela vem gastando o dinheiro com quem não poderia resolver. Só que quando ela entende que o dono da vida pode resolver e toca em Jesus, recebe a cura. Só foi ela tocar em Jesus que foi identificada a origem ou a raiz do problema. Eu vou encerrar. Você lembra de Bartimeu? Eu estou falando do Deus que vai na origem do problema. Você lembra de Bartimeu? Pode a memória, Marcos capítulo 10. Ele era cego, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Olha o que a Bíblia vai dizer. Que ele está perto do caminho. E a situação de problema de Bartimeu, porque o nome Bartimeu não é o nome dele, é tua junção, que aponta que ele é filho de Timeu. O problema de Bartimeu não é a forma dele pedir, não é a capa que ele carrega. O problema de Bartimeu está na visão. E só que quando Bartimeu está ali, o texto diz que alguém que passa, ele vai pedir, tanto quem entra para quem sai em Jericó. E quando Jesus passa, olha o que a Bíblia vai dizer, eu acho lindo isso, irmão. Ele diz assim, ó: Jesus, filho de... Por que você não vai ver na Bíblia ele dizendo Jesus, filho de José? Porque se ele fala Jesus, filho de José, ele está falando da humanidade de Jesus. Ele vai falar de Maria, só que Bartimeu está cego, mas ele conhece o espiritual. Aí ele não chama Jesus, filho de José, de Jesus, filho de Davi. E Davi, você sabe que Jesus ele veio da linhagem de Davi de Judá. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, Fernando, ele está dizendo, eu sei quem é que está passando aqui. Quem passa aqui não vê qualquer um, não. Quem está perto da multidão, pastor Júlio, se incomoda, porque é sempre assim. Quem tenta te parar não é sempre quem é desconhecido, não é quem é conhecido. Quem tenta te paralisar, não é, às vezes não é ímpio, não. É dói isso aqui, mas eu vou falar, é crente mesmo. Quem tenta querer matar a tua chamada não é estranho, não. Às vezes é quem anda contigo. Às vezes é quem você conhece. Dói falar isso, mas é verdade, não é ímpio, não. É crente mesmo. E quem estava andando na multidão se incomodou. Olha, me diga uma coisa. Por que ninguém se incomodou com Bartimeu quando ele estava pedindo esmola? Por que só vão se incomodar quando ele vai chamar por Jesus? Porque enquanto você está parado, todo mundo está quieto. Mas quando você começa a colocar a mão no arado, começa a fazer alguma coisa, vai ter levanta em tudo que é canto. Termina a expressão, vai vir capeta do inferno para atormentar a tua vida. Vai vir levando, vai vir gigante, sambalado, tobias, penina. É prova de tudo que é. Mas não para, porque você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Presbítero, eu estou sofrendo prova, é luta, é situação. Deixa eu lhe dizer, parabéns para você. Parabéns, presbítero. Era para o senhor chorar comigo, parabéns, porque você está no caminho certo. Eu desconfiava se não tivesse acontecendo nada. Mas se está acontecendo alguma coisa, é porque Deus está dizendo, está no caminho certo, minha filha. Vai mais um pouco. As pedradas vêm, mas não vai te matar. A perseguição vem, mas não vai te parar. Eu estou contigo. Quem é em nome de Jesus? Dá para você pegar na mão do seu irmão que está do seu lado. Essa mão que você está pegando, segurando, tem passado temporal na vida que você nem imagina. Noites escuras de pranto, de choro que você nem imagina. E essa pessoa chegou aqui porque ela queria ouvir a voz de Deus. E nessa tarde Jesus ele vai falar com alguém que está aqui, como você está falando. Tem abraço do céu para a tua vida nessa tarde. Tem socorro do céu para a tua vida nessa tarde. A
há uma presença sobrenatural nessa igreja, nessa tarde. Ele abraça a tua alma. O dono do céu me conhece. Fecha teus olhos. Outros me conhecem. Ele está indo na raiz do problema nessa tarde. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Deixa o problema de lado, tá bom? Eu sou aquele. Abre teu coração para ele nessa tarde. Eu sou mais conhecido como Yeshua, o dono da vida de hoje. Ele está indo na raiz do problema nessa tarde. A força quando a sua. E se precisar, Chama por ele nessa tarde com missão, agradecendo pela fé. Ele não precisa de religiosidade para dizer que é Deus na tua vida. Ele é teu Pai. É Ele que cuida de tudo. É Ele que provê tudo. É Ele que traz aquilo que você precisa. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, teu Pai. Mare que me merece. Receba um abraço do Espírito Santo nessa tarde. Recebe um abraço do Espírito Santo nessa tarde. Ele está indo na raiz do problema. Ele já identificou o problema que é grande, mas ele está arrancando o problema pela raiz. Você colocou tudo de nós essa situação. Um tempo de choro, Deus vai dar basta. Um tempo de choro, Deus vai dar basta. Ele recebe a presença dele nessa tarde. O dono do céu descendo, vencendo pela fé. E ele tem liberdade. Desde lá da 15 de novembro, da fundação da vencendo pela fé, ele tem liberdade. Ele tem liberdade, ele tem liberdade, ele tem liberdade. Ele é teu Pai. Ele é teu Pai, ele é teu Pai. Ele quer mais intimidade. Ele quer mais intimidade. Ele quer mais intimidade. Não se assuste quando na escalada da noite ele te despertar. Para você descer em oração ele dizendo: eu quero mais intimidade contigo. Eu quero mais intimidade contigo. Deus quer mais intimidade com você. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. Eu sou Chama ele. Chama ele. Chama ele. Chama ela. Que é sua. Chama ele. É só chamar ele. Ele não precisa de religiosidade para ter intimidade contigo, para ter comigo. Ele não precisa de religiosidade para chamar teu nome, para te usar. Ele não precisa. eu sou teu Pai. Eu Glória a Deus. sou teu Pai. Ele é teu Pai. É só chamar, chama ele. Eu sou teu Pai.
que está ali atrás, como é seu nome? Amanda? 5 anos afastada, é? Afastada? Você veio para o melhor lugar. Porque antes de alguém lhe convidar, Amanda, o Espírito Santo foi lá e martelou e disse: vá. Glória a Deus. E só o céu sabe como é que você chegou aqui agora. Só o céu sabe. Só ele sabe como é que está teu coração. É tão provável que nessa data ele abraçou a tua alma. Você não pode sair daqui sem antes dizer: eu quero renovar, Jesus. Renovar minha aliança contigo. A igreja, olhe para Amanda, todo mundo olhe para Amanda. E diga para Amanda, diga: Amanda, Jesus te ama. Quer se voltar, Amanda, para Jesus nessa tarde? Você pode adorar a Ele nessa tarde? Você pode adorar a Ele nessa tarde? Oh, bendito o nome de Jesus. Só Deus sabe como é que ela chegou aqui. Coração, irmão, triste. Há uma tristeza, Amanda, tão grande dentro do teu coração, mas o Espírito Santo desceu nessa tarde. Ele foi lá, olha, aonde o médico não pode ir com raio-x, com exame, com toda a instrumentalidade da medicina, o Espírito Santo foi lá no coração, foi na raiz. Eu louvar a Deus por essa oportunidade. Vou passar a direção do nosso pastor Josivaldo. Ele vai estar orando pela nossa irmã Amanda. Quem via ela ali sentada já dava para ver estampado o brilho do Espírito Santo. O que faltava era só um passo para conectar a aliança. Só que o diabo está tão doido, ele já é doido, ficou mais doido ainda, porque a aliança foi renovada nessa tarde. E Deus tem muita coisa grande para fazer na vida de Amanda e da família dela. O pastor José.